Senhor presidente, senhores deputados, senhores líderes, esse relatório que vai ser apresentado agora, com o voto e o parecer, é de um projeto extremamente importante para que nós possamos proteger as nossas pequenas e microempresas, senhor presidente, para que nós possamos proteger os empregos. Nós sabemos que é o microempreendedor e o pequeno empreendedor que formam os grandes geradores de empregos nesse país, e esse é um texto que veio do Senado, foi aperfeiçoado nesta casa, em conjunto com todos os líderes. Várias emendas foram acatadas parcialmente ou integralmente, emendas do centro, emendas dos partidos de direita, emendas da oposição. Até esse momento, senhor presidente, estava fechado, inclusive com o governo, para que o banco que gerisse o fundo garantidor, eu vou explicar o que é isso, o fundo garantidor desse processo fosse o BNDES, porém, a pedido do governo, o banco, agora que vai entrar para administrar esse fundo garantidor, será o Banco do Brasil. Então, nada muda em relação ao texto, a ideia do projeto, a ajuda para os pequenos e microempresários, apenas que quem vai cuidar desse fundo garantidor é o Banco do Brasil. Eu quero, antes de ler o voto, senhor presidente, explicar rapidamente aqui, para quem está nos acompanhando, como é que nós conseguimos avançar nesse projeto. Primeiro, o projeto veio do Senado com uma proposta de 10 bilhões e 900 milhões de aporte da União para fazer esse empréstimo com juros praticamente subsidiados, porque o spread é muito pequenininho, quer dizer, a remuneração do juro desse empréstimo é muito pequenininho, veio com 10,9 bi do Senado, correspondente a 80% do volume total, e os outros 20% seriam aí o aporte dos próprios bancos e cooperativas de crédito que nós incluímos, e fintechs que nós incluímos. Nós desburocratizamos muito. Numa conversa, aliás, em muitas conversas com a equipe da economia, incluindo o ministro Paulo Guedes, nós conseguimos avançar. Chegamos à casa dos 20 bi de aporte do governo, mas depois de conversar com o Tesouro, houve aí um passinho para trás e conseguimos fechar em 15 bi 900. Ou seja, 5 bilhões a mais do que a proposta inicial de aporte da União, e o restante vindo dos bancos que participarão desse processo. Durante o desenvolvimento do relatório, senhor presidente, acatando a ideia aí de vários dos nossos técnicos, de vários dos nossos líderes, também da própria equipe da economia, criamos um fundo garantidor. O que é esse fundo garantidor? Esse dinheiro que a União vai aportar ficará neste fundo, para que a União possa garantir o empréstimo que será feito ao pequeno e o micro. Isso reduz muito o risco dos bancos, das empresas que vão participar, das fintechs, das cooperativas, e com isso nós conseguimos negociar uma taxa de juros bem mais baixa. O pedido chegou a ser de 10%, presidente, de taxa de juros. Em relação a isso, nós conseguimos negociar 1,25% mais a taxa Selic. Por que a indexação à taxa Selic? Para que as pessoas entendam. Porque a projeção de todos os bancos, tanto públicos quanto privados, do governo, de nós mesmos que temos nossas equipes técnicas em relação à questão econômica, é que a taxa Selic caia, justamente por conta da crise. Então, há uma projeção de variação de 2,5%, alguns falam em 1,75% até o final do ano. Então, houve uma indexação a essa taxa Selic, com tendência óbvia de queda, mais 1,25%. Conversamos hoje com o Partido Novo, que queria, inclusive, que nós retirássemos esse chamado spread, que é essa remuneração. Eu tentei, conversei com o governo, conversei com o presidente da Caixa, com o presidente de outros bancos, porque não é possível, para que as pessoas entendam, que nós retiremos essa remuneração, esse pequeno juro, esse tal spread, porque os bancos não são obrigados a entrarem nessa operação de crédito. Eles não são obrigados a conceder esse crédito. Nós estamos autorizando esse processo, que é como se fosse um PRONAF da pequena e microempresa. Então, como há um risco, há de se ter o mínimo ali de juro, isso é o mínimo mesmo, se pegarem 1,25, dividirem por 12 meses, vocês vão ver qual é o tamanho do juro, o mínimo, para que nós pudéssemos, então, dar uma garantia, mínima que seja, para que os bancos pudessem entrar nesse processo. E mais um detalhe é que esse projeto, nós autorizamos nesse projeto que o PRONAMP seja um programa permanente, e não um programa só agora,
para o desespero, para salvar no desespero as nossas pequenas e microempresas, mas que seja um programa permanente ao exemplo aí do Pronaf. Quero agradecer aqui as contribuições de todos os líderes, também da relatora no Senado, senadora Cátia Abreu, também do autor do projeto, senador Jorginho Melo, do deputado Aguinaldo, que me ajudou bastante também conversando com os líderes, dos deputados da oposição, também das suas contribuições, presidente, da nossa tentativa e esforço para que nós possamos democratizar muito esse crédito, e todas as ações foram tomadas aí para que nós possamos democratizar esse crédito. Essa linha das pequenas e microempresas, esse grupo, foi o único que não foi atendido de fato até agora, com as medidas todas que foram anunciadas por essa casa e também pelo governo. Então, são pedidos, milhares de pedidos que chegam de micro e pequenos empresários desesperados, dizendo, olha, eu vou ter que demitir, eu vou ter que fechar, eu não tenho o que fazer. Durante a construção do texto, nós também pensamos na alternativa para aquele empreendedor que abriu a sua empresa agora em 2020, que estava preocupado, uma vez que o tamanho do crédito vai ser proporcional àquilo que a empresa faturou durante o ano. Então, nós encontramos também uma solução para atender esse pequeno empreendedor e o microempreendedor que abriu a sua empresa agora em 2020. Dito isso, senhor presidente, eu peço licença para ir direto ao voto. Projeto de lei número 1282/2020 foi distribuído às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, CETASP, de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, CEDEIS, Finança e Tributação, CFT, Mérito e Artigo 54, e Constituição e Justiça e Cidadania, CCJC, apenas artigo 54. Senhor presidente, após colher contribuições de diversos parlamentares e líderes e analisar as emendas oferecidas ao projeto, entendi pela formulação de um substitutivo oferecido pela CETASP, fazendo modificações ao texto recebido do Senado Federal. Antes de expô-las, apenas gostaria de observar que um dos itens do projeto que gerou necessidade de ponderações foi a permanência das empresas de pequeno porte no programa, porquanto se cogitou de excluí-las no projeto original. No entanto, levando em conta o peso que desempenham na economia nacional, na geração de empregos e na arrecadação tributária, concluí pela permanência desta classe empresarial no programa, porque entendo fundamental para o cumprimento de seu objetivo, que é a sustentabilidade da economia brasileira, nesses termos, nesses tempos de dura retração da economia. Ainda dentro desse parênteses inicial, quero ressaltar em números a extrema importância dos pequenos negócios para o desenvolvimento da economia nacional. Segundo dados fornecidos pelo SEBRAE, que também nos ajudou a construir essa proposta, a pequena atividade empresarial compreende 99% do total de empresas do país. 99%. 44% da massa salarial e 40,8% das empresas exportadoras. Foi responsável ainda pela geração de 13 milhões e meio de empregos desde a edição da Lei do Simples Nacional, Lei Complementar número 123 de 2006, perfazendo um total de 14 milhões e 800 mil de optantes por esse regime tributário simplificado. Ademais, é responsável por 59% dos valores homologados nas compras públicas federais em 2019. Paralelo a isso, a força e a importância da atividade econômica dos pequenos negócios também se faz sentir no peso que desempenham na arrecadação tributária, que chegou ao montante de 105 bilhões e 915 milhões de reais em 2019, considerados os tributos de competência dos 3 níveis da federação. Os dados mostram ainda que entre 2012 e 2020, o percentual dos donos de seus negócios sobre o total da mão de obra ocupada cresceu 14,5%, passando de 26,9% para 30,8%. No mesmo período, o percentual dos empregados diminuiu 4,15%, o que demonstra uma relação de migração da força de trabalho ativa para o empreendedorismo, condição inafastável de sucesso econômico de um país de dimensão continental como o Brasil no século XXI.
Torna-se evidente, portanto, que os pequenos negócios fazem parte da engrenagem principal que movimenta a economia e as riquezas nacionais, motivo bastante para que os poderes políticos da nação não messem esforços para socorrê-las num momento de aguda crise como a que experimentamos nesse ano de 2020, infelizmente. Dito isso, passo a pontuar o que traz o substitutivo apresentado. Artigo 1º. Vinculamos a responsabilidade pela administração do programa à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, antigo Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, tendo em vista que, na redação originária, essa atribuição estava a recair sobre a alçada da Secretaria do Tesouro Nacional, cujas competências e estruturas técnica e administrativa não se destinam precisamente a rodar políticas públicas dessa natureza, especialmente em face do dever de prestar contas perante órgãos de controle, como TCU e CGU, o que poderia gerar dificuldades operacionais à imediata execução da política de crédito. Artigo 2º, parágrafo 1º. Limite do empréstimo pelo beneficiário fixado em 30% do faturamento anual de 2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de um ano de funcionamento. Hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a 50% do seu capital social ou até 30% da média do seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso para a empresa. Claro, esse é o objetivo. Entendemos que a diminuição do percentual será um elemento democratizador para que mais empresas tenham acesso ao crédito facilitado e assim o programa possa atingir o maior número de interessados. Discuti muito, senhor presidente, com os líderes em relação a isso. O início era de 50% do valor do que a empresa arrecadava durante o ano, porém, para democratizar esse crédito, fixamos em 30%. Artigo 2º, parágrafo 2º. Quanto às instituições que podem participar do programa, demos uma redação com aptidão de conferir a maior capilaridade possível para o acesso ao crédito. Nesse sentido, poderão aderir Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia, bancos estaduais, agências de fomento estaduais, cooperativas de crédito, bancos cooperados, demais instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como atendida a disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, a elas aplicável e às instituições integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, as fintechs e também as organizações da sociedade civil e do interesse público de crédito. Quero aqui também dar o crédito ao deputado Efraim Filho, que trabalhou bastante pela entrada das fintechs nesse texto. Artigo 2º, parágrafo 3º. Contrapartida para as empresas que acessam a linha de crédito do programa. Ao invés de proibição de demissão, texto original, proibia a demissão, acordamos para que nós focássemos na preservação do mesmo quantitativo de empregados, ou seja, número igual ou até superior ao verificado na data da assinatura do contrato de empréstimo, no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito, sob pena de vencimento antecipado dessa dívida. Deixamos expresso que é vedada a celebração do contrato de empréstimo com empresas que possuam histórico ou condenação de irregularidades relacionadas a trabalho em condições análogas às de escravo ou de trabalho infantil. Contribuição que veio também de emendas do PSB, do PCdoB e também do PT. A deputada Perpétua Almeida apresentou uma emenda em relação a isso, que foi acatada neste relatório, para que aquelas que tenham condenações, irregularidades, que usaram trabalho escravo ou infantil, não sejam abrangidas por esse projeto, que é um projeto de crédito, mas que também é um projeto social para essas empresas. Artigo 2º, parágrafos 9º e 10º. Deixamos expresso também que as instituições financeiras participantes não poderão utilizar como fundamento para a não realização da contratação da linha de crédito no âmbito do PRONAMP a existência de anotações em quaisquer bancos de dados,
públicos ou privados, que impliquem restrição de crédito por parte do proponente, inclusive protesto. E explicitamos a proibição de utilização dos recursos obtidos no programa para a distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. Esse programa é para manutenção de empresa aberta e empregos, não para a divisão de lucros, também emenda acatada que foi proposta por líderes nesta casa. Artigo 3º, caput. Elastecemos o prazo para contratar no âmbito do programa para 3 meses, a partir da entrada em vigor, prorrogáveis pelo mesmo período. Então, 3 meses, prorrogáveis por mais 3. Teremos 6 meses aí de vigência desse programa. Artigo 3º, incisos 1, 2 e 3. Visando a conferir maior factualidade e execuibilidade ao programa, fizemos ajustes na remuneração do capital emprestado da seguinte forma. 1. Taxa de juros anual máxima igual a Selic, acrescidas, como eu já disse, de 1,25 sobre o valor concedido. Isso ao ano, tá? Ao ano. A proposta chegou a ser esse valor por mês. Nós conseguimos negociar isso ao ano. 2. Prazo de 36 meses para o pagamento. 3. Carência de 8 meses contados da formalização da operação de crédito e com remuneração de capital exclusivamente com base na taxa Selic vigente neste período. Por que 8 meses, não 6 ou 4? Porque nós não queríamos, obviamente, que o início dessas parcelas começasse na época em que o empreendedor vai ter que pagar o 13º salário, em dezembro ou final de novembro. Então, não haveria sentido, nós jogamos isso para a partir de janeiro, fevereiro, março, a depender do momento em que essa empresa pegue o crédito. Artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 1 e 2. Estabelecemos a regra de que, para efeito de controle dos limites individuais de contratação, ao que se refere o parágrafo 1º do artigo 2º, agora o Banco do Brasil, não mais o BNDES, na proposta original era o BNDES, o Banco do Brasil disponibilizará consulta em tempo real dos CNPJs que se beneficiaram do programa, discriminando os montantes já contratados. Artigo 4º. Parágrafo 2º. Alteramos também o regime de garantias prestadas. Deverão ser exigidas apenas, atenção, apenas garantias pessoais. Apenas garantias pessoais correspondentes ao valor do empréstimo, mais encargos, salvo nos casos de empresas constituídas e em funcionamento há menos de 1 ano. Mais uma solução que nós demos para as novas empresas, cuja garantia pessoal poderá atingir até 150% do valor contratado mais acréscimos. Artigo 6º. Após ouvir setores interessados nessa proposta legislativa e órgãos do Poder Executivo diretamente envolvidos, entendemos que melhor atenderia o escopo do programa alterar seu modelo financeiro operacional. No modelo anterior, a União transferia o montante de sua participação em cada operação de crédito, ou seja, 80% e depois chegamos a 85%, diretamente à instituição participante, a qual, por sua vez, somaria a esse montante, com recursos próprios, os outros 15%, e transferiria ao empresário o valor do empréstimo. Nesse novo modelo pactuado entre esta Casa, também o Senado e o Governo, o montante total de participação da União, que conseguimos aumentar para 15 bilhões e 900 milhões, em face dos 10,9 originalmente previstos, serão utilizados para aumentar a sua participação no Fundo Garantidor de Investimentos, FGI/Banco do Brasil, de que trata a Lei número 12.087/2009. Assim, para aderir ao programa, a instituição participante deve, ao realizar a operação de crédito, requerer a cobertura do fundo, que fica limitada a 85% dessa operação. Artigo 6º, parágrafo 6º. De modo a ampliar o potencial de concretização dos objetivos da política de crédito, passamos a autorizar a utilização do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, FAMP, do SEBRAE, como instrumento complementar ao FGI/Banco do Brasil, na estruturação das garantias relativas a operações no âmbito do PRONAMP. Artigos 6º, parágrafo 7º. As instituições financeiras públicas federais deverão priorizar em suas políticas operacionais
as contratações de empréstimos no âmbito do PRONAMP, inclusive utilizando, quando cabível, recursos dos fundos constitucionais de financiamento. Com isso, buscamos ampliar a base dos recursos que essas instituições poderão utilizar para formar suas carteiras de empréstimos lastreados no PRONAMP. Aproveitamos a pertinência da temática do projeto de lei número 1282/2020 para incorporar no texto as alterações que esta Câmara dos Deputados promoveu nas leis 13.636 de 2018, Política Nacional de Microcrédito Orientado, 10.735/2003, Operações de Crédito destinadas à população de baixa renda e microempreendedores e 9.790 de 99, Lei das OCIPs, por ocasião da votação da medida provisória número 905/2019. No caso da lei das OCIPs, um pedido também feito pelo líder Marcelo Freixo. Artigo 7º. Criamos um regime de prorrogação das parcelas mensais dos parcelamentos ordinários e especiais devidos à Secretaria de Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que a incapacidade de empresas aderentes ao refis de cumprir com suas obrigações durante esse período não seja interpretada como descumprimento aos termos do parcelamento. Artigo 10º. Inserimos um comando de extrema importância, segundo o qual, expirado o prazo para contratações, fica o Poder Executivo autorizado a adotar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte como política oficial de caráter permanente, política oficial de crédito de caráter permanente, nas mesmas condições estabelecidas na lei, com o objetivo de consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, transformação e de desenvolvimento da economia nacional. Por fim, no que diz respeito à adequação financeira e orçamentária pública, devemos fundamentar o parecer no teor do Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no artigo 2º da LDO, e da limitação de empenho de que trata o artigo 9º da LRF, a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Ainda devemos nos ater ao comando da medida cautelar proferida na ADI número 6357 do Supremo Tribunal Federal, que conferiu interpretação conforme a Constituição aos artigos 14, 16, 17 e 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 114, caput parte final, parágrafo 14 da LDO 2020, para que durante esse período, afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação / expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da pandemia, sendo esse o caso do PL 1282/2020 e seu substitutivo, que institui política creditícia de natureza emergencial e temporária. Por fim, quanto aos aspectos analisados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não há vícios a apontar quanto à adequação da espécie normativa. Do mesmo modo, há de se reconhecer que a matéria integra o rol de competências legislativas deste Congresso Nacional, o que está no artigo 48 da Constituição Federal. A proposição não colide com os princípios e normas fundamentais que alicerçam o ordenamento jurídico e a sua redação atende às disposições contidas na Lei Complementar número 95 de 1998. Parecer. Ante ao exposto, concluímos. Em nome da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, CETASP, pela aprovação do projeto de lei número 1282/2020, na forma do substitutivo apresentado. Em nome da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, SEDEICS, pela aprovação do projeto de lei 1282/2020, na forma do substitutivo da CETASP. Em nome da Comissão de Finanças e Tributação, CFT, pela adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 1282/2020 e do substitutivo da CETASP, e no mérito pela aprovação do projeto número 1282/2020, na forma do substitutivo da CETASP. E em nome da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, CCJC, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 1282/2020 e do substitutivo da CETASP. É isso, senhor presidente.
Passo agora a leitura do substitutivo. Substitutivo? Tá no sistema já, deputada. Está no sistema. A gente faz o debate. Dispensa a leitura, então, presidente? Sim. Ok, muito obrigada. Vamos fazer o debate com calma. Só apenas, presidente, para finalizar, agradecendo a compreensão de todos os líderes, pedindo ajuda para que nós aprovemos. Eu quero mais uma vez registrar que esse texto foi construído ouvindo todos os líderes, todos, e o governo e também o Senado. Né? Também ouvindo os senadores que trabalharam com esse texto lá, até porque, como há modificações, o texto voltará para o Senado. Nós estamos em pleno alinhamento em relação a esse texto, para que nós possamos salvar pequenas empresas, microempresas e empregos. Quero agradecer aqui a relatoria desse projeto, já agradeci também ao senador Jorginho, à senadora Cátia Abreu, agradeço, senhor presidente, ao senhor e a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para que nós pudéssemos chegar a esse texto. E também fazer um agradecimento aqui, justiça tem que ser feita, né, ao Ministério da Economia, que conseguiu avançar na questão do fundo garantidor, colocando 85% aí de recursos da União. Isso é muito importante, nós conseguimos baixar a taxa de juros com isso. Então, muito obrigada a todos e tenhamos um bom Brasil aqui a partir disso. Muito obrigada.